E aí, gente, terceiro episódio do Jamaxi. E nesse nosso, eu vou falar inapropriadamente, paneiro, nós vamos dar uma variada. Mas ainda dentro da temática do canal, que é trazer aqui para você variedades e conhecimento a respeito da nossa terra. E, para isso, eu estou aqui com o Bruno Nascimento aqui comigo, que vai falar tanto sobre o movimento afro aqui, como a questão LGBT aqui no Amazonas. Então, se você está interessado, já acompanha o canal. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, muito bom estar aqui com você novamente. E eu estou gostando do engajamento, a galera está curtindo bastante aqui o Jamaxi. Mas sobre a nossa temática de hoje, que é um tema importante, e é um tema essencial a ser discutido em todos os espaços, porque nós encontramos com relação à população negra, às religiões de matriz africana, ainda um grande preconceito. E não há melhor pessoa para falar isso do que o Bruno Nascimento. Não é verdade, Bruno? Sim, sim. Bruno, se apresenta para o pessoal. Olá, galera que acompanha o Jamaxi, né? É o Jamaxi. Tá certo? Tá certo. Os seguidores, um programa maravilhoso que está começando, uma coisa que vai bombar aí, porque é algo que a gente precisa, né? De um papo cabeça, de uma ideia. E para quem não me conhece, me chamo Bruno Nascimento, sou pai de santo, tanto de Umbanda, né? Que são duas ligações, Umbanda e Candomblé. Então, resumindo, religião de matriz africana. Para o pessoal entender, e assim, a gente vai tocar no preconceito, Sim. Isso é extremamente importante. Para o pessoal entender, como é que é a questão referente às religiões de matriz africana com relação ao histórico, tanto Brasil quanto Amazonas? De princípio, né, todos nós somos conhecedores que a religião de matriz africana, no caso, ou o candomblé ou a umbanda, é uma religião na qual ela segue uma certa perseguição. Como que ela iniciou? Ela é junto com o catolicismo, né? Ela tem uma base dentro do catolicismo. Por quê? Porque quando o negro chegou no Brasil, ele não pôde cultuar, não pôde fazer sua cultura, né? Então ele teve que associar, ligar com o catolicismo para que não sofresse consequências. Tipo os santos? Isso. No caso, existia as imagens dos santos católicos numa mesa e abaixo existia os fundamentos, elementos que pertenciam aos orixás. Só que se o branco chegasse e visse que o negro estava cultuando os santos do catolicismo, estava de boa. Ele não sofria, não apanhava, não era cortado nada. Mas se chegasse lá e visse que ele estava cultuando aquilo que eles não conheciam, que era visto como magia, como bruxaria, isso e aquilo, sofria consequências. Então, o que o negro agiu com inteligência? Montou uma ligação. É por isso que hoje você vê, chega na Bahia dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara. Para a gente é dia de Ançã, né? Chega dia de São Jorge, dia 23 de abril. As pessoas conhecem como Ogum. Existe uma diferença muito grande, mas o catolicismo é presente. E não tem como retirar, porque isso daí vem dos nossos antigos. Vocês fizeram um mashup, então? É isso aí. Entendeu? Pô, que legal um negócio desse. Como quase tudo que aconteceu a respeito da importação de culturas e tradições do continente africano para cá, né? Sim. Mas assim, me perdoa a pergunta e a ignorância a respeito disso. A gente está falando de um local gigantesco, a gente está falando da África, que tinha múltiplas culturas. Sim. E aqui, então, esse caldeirão tornou uma coisa só? Sim. A gente pode dizer que se tornou uma coisa só? Em qual sentido seria? Com relação às religiões de matriz africana, você falou de duas. São duas, são mais, são várias, são diversas? Não, são diversas, né? Se você parar para ver, dar uma pesquisadinha, dentro da África existe, vamos botar aí, 200 e poucos orixás. Dentro do Brasil é cultuado só apenas 17, 16 a 17. Por quê? É só o que o negro conseguiu trazer. E são várias pessoas. O candomblé, vou falar um pouquinho sobre o candomblé. O candomblé, todo mundo vai olhar, é candomblé. Beleza. Existem várias formas, existem várias situações na qual ele se diferencia. Existe a nação Queto, a Jeje, Nagô. Porque isso daí, cada africano de diversa parte da África veio e trouxe a sua cultura. E como é que isso se deu e se dá aqui no Amazonas? Como é que se deu aqui? Dentro do Amazonas? Como é que isso veio para cá?
Em que momento isso veio para cá? O Amazonas é uma cidade muito rica, né? Rica em cultura, rica em histórias. Na verdade, quando o candomblé já chegou dentro do Amazonas, já existia o quê? A Umbanda. O que é a Umbanda? A Umbanda é parte da encantaria. É onde se cultua índios, se cultua os encantados, caboclo, que aí vem a lenda do boto, do fogo fato, se eu não me engano, que... Mashup de novo aqui? Que acontece que as pessoas do interior falam, que do nada passa uma bola de fogo correndo no meio da mata. Boitatá. Vamos dizer isso aí. Entendeu? Então já existia essa parte da Umbanda. E o candomblé veio já tem muito tempo para dentro do Amazonas. E hoje é um público gigantesco. Mas assim, entendeu? Tem gente, e com certeza tem gente aqui acompanhando nesse momento aqui, quem consegue chegar, né? Porque na internet o camarada pode ver na hora. Então, se você chegou até aqui, tem a parte referente ao preconceito. Sim. Porque quando fala em Umbanda, tem gente que se arrepia todinho. É isso aí. Né? Inclusive tem alguns artistas que se declaram, inclusive umbandistas mais recentemente, outros abraçam e tudo, e isso gera reação. Teve um caso com a Anitta recente, não foi? O que foi que aconteceu e como é que aquilo é preconceito e como é que isso impacta na vida de quem pratica? A Anitta é uma artista que, tipo assim, ela leva a raiz dela, né? Antes dela ser famosa, ela já pertencia à religião, por conta do pai. E ela leva até hoje. E tipo assim, não é todo mundo que entende, não são todo mundo que respeita, né? Existe aquela pessoa que vira e fala assim, eu respeito, mas no fundo não respeito. Mas se tu parar para analisar, a espiritualidade, a religião de matriz africana, ela está presente na vida de todo ser humano. Assim, falando de Brasil, né? De modo geral. Falando de Brasil. Porque é interessante como é que funciona, e aqui é só de digressão, é interessante como é que funciona o catolicismo com a sua mitologia em si, né? E é interessante se você perguntar aos católicos, eu sou católico de batismo, e se você pergunta aos católicos a respeito das crenças com que a Bíblia acaba estabelecendo, você acaba encontrando com gente com muita sinceridade que eu não acredito em absolutamente nada daquilo, inclusive com relação aos militares, aos milagres, aos sacramentos, a importância daquilo representa, e você acaba transbordando para outras, que no caso, por exemplo, as religiões de matriz africana, que acabam incorporando essa mesma mitologia, acabam tendo um preconceito que o catolicismo não tem. Eu vou fazer uma pergunta ousada. Isso seria racismo? Eu costumo dizer que não. Depende da forma que ela for praticada, né? No caso. Você fala sobre o catolicismo... Porque assim... Tirando os exemplos extremados que acontecem com relação à atuação de um ou outro protestante, às vezes acontece isso, que vai chutar imagens de santos e tudo, e isso move todo uma grande comoção nesse sentido. Com relação às imagens que representam, por exemplo, os orixás, eu não acompanho, pelo menos na grande mídia, a mesma comoção. Inclusive, teve casos de pessoas que foram mortas, assassinadas por conta de professar sua fé. Sim. E hoje, tipo assim, o que acontece? Eu já conheço alguns casos, né? Dentro do Rio, eu já cheguei a presenciar, né, a casa de amigos que teve que quebrar tudo, porque, no caso, facção, essas coisas não aceitava, né, dentro do morro. Então, teve que quebrar tudo, né? Isso não seria aquele fenômeno do não vou conseguir falar. A verdade, o que foi falado é que o quê? Tinha que quebrar tudo que era terreiro de dentro da favela, porque já existia lá dentro o bandido gospel. Então, e esse é um fenômeno interessante. Eu acho que eu vou acabar fazendo um episódio do Jamaxi sobre essa situação, inclusive. Que aí vai gerar, inclusive, polêmica. Mas tu disseste que tinhas um caso concreto a contar. Era esse? Sim, há 7 anos atrás, né? Aconteceu aqui na Cidade Nova. Um amigo carioca morava em Manaus já há um bom tempo. E, tipo, ele... Na casa dele, ele praticava, tinha os atos, tudinho direitinho. E tinha um vizinho que não gostava. E um dia ele saiu na rua, estava bebendo uma cerveja em casa, saiu na rua para fazer alguma coisa, chamar uma criança, uma coisa assim, a sobrinha, e começou a discutir com o vizinho. E o vizinho começou a botar para fora, você é macumbeiro, você é isso, você é aquilo. E pegou uma faca de pão e matou ele. Uma faca no pescoço. Porque ele era praticante. Isso. E tem gente que acha isso
tudo certo. Tem gente que acha normal. Hoje em dia é muito complicado você ter uma casa de axé e você não procurar saber aonde você está se dando. Tem casos aqui que sofrem violência, esse tipo de ataque, fora essa situação? Muitas acontecem. E como é que fica o... Tipo assim, vou te dar um exemplo. Tu vai fazer, a pessoa faz uma festa, um aniversário, ele pode botar o som até 5 da manhã. Mas se bate um tambor, a polícia está na tua porta. E se tu não souber dialogar, e se tu não souber o que tu tá fazendo, tu te complica. Por isso que o certo é bom, eu digo sempre para as pessoas. Vai, busca uma autorização, busca tudo direitinho, tira um alvará, bota a tua casa de axé toda regularizada. Que é para quando a polícia chegar aí também você saber um pouco sobre, para você poder dialogar. Entendeu? É igual a situação que aconteceu comigo 2 anos atrás. Eu morava num lugar na Cidade Nova, ao lado morava um investigador. E pelo fato só de eu acender um incenso, ele subiu no muro e botou a pistola em cima de mim. Ele disse, tem que parar com isso, porque não sei o que. E eu, na hora, eu disse, pode atirar. Puxei o telefone e comecei a gravar. Aí fui, procurei da parte dele. Não fosse a tecnologia, você estava perdido. Procurei meus direitos e tudo, pá, o que aconteceu? Podia estar falando contigo através de um orixá agora, se não fosse a tecnologia para te salvar. É isso aí, entendeu? E eu puxei, tive argumentos, procurei saber dele. Acabou que ele depois me procurou para me retirar. Eu não retirei. Isso não seria medo? Sim. A pessoa se complicaria, né? Por ser um servidor público, ia complicar ele na área dele. Não nesse caso, mas das pessoas terem essa reação todinha. Não seria medo? Porque eu conheço diversas pessoas, como todo mundo conhece, e quando alguém vai dizer que pratica alguma dessas religiões, as pessoas se ficam assustadas e preocupadas. Tem razão para esse medo? Eu estou fazendo uma pergunta retórica, lógico, né? Mas é para poder falar para quem está acompanhando. Sim. Na verdade, não é uma coisa que possa ter medo, né? Porque, tipo assim, tudo é criação. Depende da forma que você foi criado. Daquilo que você vê. Eu vou te interromper e vou te dar uma deixa nisso. Eu sou espírita. E é interessante, em alguns círculos, quando eu digo, olha, eu sou espírita, as pessoas já ficam logo preocupadas, né? Como se a gente conversasse com o espírito o tempo inteiro. Igual se estivesse vendo Mambira por aí, e aí fica lá, pô, será que tá sabendo o que está acontecendo? Muita gente da religião faz isso, né? Para não ser julgado. Ah, você o quê? Eu sou espírita. Não fala que você é espírita, não. Fala que você é macumbeiro, candomblessista, umbandista. Porque espírita é outra ligação. É Allan Kardec, é isso e aquilo. Entendeu? Exatamente. Eu me lembro que, tipo assim, fui para Brasília, saí com a minha tia, vamos para uma macumba. Aí chegava nas esquinas, ela não sabia o endereço. Você sabe onde tem uma casa espírita? Aí não vai achar. Aí o pessoal, que é outra coisa. A casa espírita. Eu falei, menina, fala que é a casa de macumba, que todo mundo vai saber. Aí o homem falou, ali à esquerda. Eu falei, tá vendo? Bora embora. Mas tu me chamaste a atenção para uma coisa, já que a gente está caminhando para o encerramento aqui, você falou a respeito da questão da violência que tem acontecido. Sim. E assim, a gente está falando de uma liberdade, e uma das maiores liberdades. Por quê? A Constituição consagra, no artigo 5º, inciso 2º, a liberdade, inclusive a liberdade para poder praticar qualquer religião ou qualquer conduta filosófica. Nosso país é um país laico. Apesar de ter gente que queira que não. Sim, né? sim. Vale até a pena uma história longa para poder falar sobre o preâmbulo da Constituição que está lá, sobre a proteção de Deus lá dentro. Estado laico com a proteção de Deus. Né? Curioso. Mas bem, e isso é interessante porque você falou, você vai pegar e vai bater um ponto de macumba, lá no outro lado você já tem uma autoridade policial, você já tem uma violência praticada pelo próprio Estado. Falta uma política de proteção a quem pratica outras religiões que não sejam o mainstream? Sim, com certeza. Você fala em termos da política? Não, política pública em si. Sim. Ou seja, o Estado em si não tem estrutura preparada para poder pegar e aceitar essa diversidade religiosa. Falta isso? Muita coisa. Tipo assim, se você não correr atrás, você não consegue nada. Você já conheceu uma pessoa que foi presa por ser macumbeira? Já. As pessoas que vão fazer alguma das duas suas práticas já foram demonstradas por autoridade policial? Conheço também. Então o que acontece? Tipo assim, eu acho que deixa muito a desejar. E como é que isso funciona hoje com esse movimento neopentecostal crescendo? E assim, toda diversidade é importante,
Mas eu vi, inclusive, crescimentos, inclusive, na discussão do Congresso Nacional, que implicam em restrição da prática de outras religiões que não sejam as religiões ligadas ao cristianismo, por exemplo. Vocês enxergam isso como sendo algo perigoso ou não? Ou é indiferente? Eu acredito que sim. Enxergo sim. Entendeu? Como é que é essa situação aqui no Amazonas? De qual sentido se relata? A discussão a respeito dessa liberdade em prática aqui e o comportamento na discussão, por exemplo, do parlamento. Tipo assim, um exemplo que eu posso dar. Uma pessoa chega, vai abrir, pegar um terreno ali, vai abrir uma igreja e vai ficar de boa. Se eu chegar lá, entrar num terreno e abrir um terreiro, vão me retirar. Por que o Estado abrange o protestante e ele não pode abranger também o espírita? Por quê? Entendeu? Eu acho que a gente pode dizer que, pelo menos, e aí eu vou falar nessa situação, que o mainstream colabora para isso, né? O fato de que você tem associado culturalmente de que isso é algo proscrito ou marginal, sim, acaba fazendo com que as pessoas se sintam autorizadas a isso. Eu vou contar um caso aqui para encerrar, é um caso bem interessante. Numa das diversas comunidades que eu estava atuando para poder defender, a gente estava conseguindo fazer com que elas fossem efetivamente regularizadas. Sim. E assim, as comunidades rurais elas são muito diversas, e aí tinha me procurado um pároco que disse, olha, a gente precisava voltar a instalar a igreja lá. Naquele momento também tinha me procurado uma pessoa que pegava e tinha um terreirinho lá, disse, eu vou querer também instalar. Aí me apareceu um camarada lá e disse, eu queria instalar também um templo. E assim, a comunidade não era muito grande, e aí nós chegamos num acordo. Bora fazer o seguinte, bora organizar uma área ecumênica onde todos estarão mais próximos e faça isso, é bom para todo mundo. O padre achou o máximo. Eu não me lembro de quem era que estava por lá, era um bandista, ele achou o máximo. O pastor pulou, não, eu não fico junto. E eu acho que a consequência da intolerância ainda é o desconhecimento. O nome conhecido já se fala, né? Protestante. Se você parar para ver, ele protesta tudo contra os outros. Mas aí é coloquial, sempre, né? Aí é coloquial. Eu vejo dessa forma. Aí é coloquial. Mas eu acho que isso precisa de aprofundamento. E assim, para quem está acompanhando até aqui, isso é apenas um corte, é uma fração muito pequena de uma realidade importante e eu acredito que é uma realidade que precisa ser discutida. Até porque nós brasileiros, especialmente nós amazonenses, somos um produto de uma tremenda, de uma miscigenação. Sim. Você acabou falando para cá, com a nossa cultura indígena, com a cultura do caboclo, com a cultura afro, com a cultura de todos. E eu acredito que abrir isso a todos é essencial. E isso faz parte de uma atuação, tanto de comunicação, quanto também do poder público. Com certeza. Se você chegou até aqui, eu agradeço imensamente. Bruno, se despede do pessoal e faz uma bênção de energia para as pessoas. Desde já agradeço, a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a cultura, e peço que vocês acompanhem de montão aí esse programa maravilhoso, um bate-papo que, se você parar para ver, é uma sabedoria muito grande. Você aprende em pequenos minutos, muitas das vezes, E desejo tudo de maravilhoso na vida de cada um de vocês que estão assistindo nesse momento. Olha, ele não disse, mas aproveita e segue o Bruno aqui nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar o Instagram dele, tá? Abração, até a próxima.